Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a segunda fase da OAB em Direito Constitucional, o estudo por questões. Vamos trabalhar questões de um tema que a banca adora cobrar, que é a repartição de competências. É um tema muito querido, então vale uma atenção especial para o vídeo de hoje. Vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer o estudo a partir de questões. Eu quero construir com você o pensamento, sabe? Como deve ser o seu raciocínio jurídico para interpretar a questão, buscar os fundamentos jurídicos e desenvolver essa resposta. Então, vem comigo. Vamos iniciar, pessoal, com essa primeira questão que foi do 40º exame de ordem. Vou colocar na telinha para a gente fazer a leitura. 3 estados de determinada região do país tinham grande destaque no plano internacional, em razão da produção de determinado gênero alimentício, que crescia ano após ano, o que gerava um grande fluxo de receitas para a população desses entes federativos e, em particular, para os cofres públicos. Em comum acordo, cada um desses entes federativos editou uma lei ordinária de idêntico teor, na qual era reconhecido o fluxo forçado da denominada Unidade Regional de Valor no território de cada um deles, sendo o valor dessa unidade definido de comum acordo mês a mês, conforme a produção agrícola do período. A emissão dessas unidades, por sua vez, seria realizada pelos 3 estados, observados os limites de emissão fixados em comum acordo, devendo ser aceita não só nas transações comerciais em geral, como também no pagamento de tributos. Sobre a hipótese apresentada, responda aos questionamentos a seguir. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Após a leitura da questão, é importante que você pare para fazer uma reflexão, né? Faça uma síntese para você mesmo do que trata essa questão. Percebam que aqui nós temos, três estados estabelecendo aqui um fluxo forçado de unidade regional de valor, ou seja, de uma moeda, né? Então, tem esses 3 estados estabelecendo esse fluxo, tá? E nós temos aqui que foi feita, eles estão trabalhando aqui, estão questionando essa questão, da emissão. Teve uma lei ordinária também tratando sobre essa emissão, dessa moeda. E aí, nesse momento, você deve parar e pensar o seguinte: tudo bem, temos aqui essa questão da emissão de uma moeda, temos um Estado legislando sobre essa questão da moeda. Será que o Estado ele tem competência para isso? O seu papel, quando você se depara com uma questão como essa, que é o Estado legislando sobre determinado assunto, o Estado executando aqui, prestando algum serviço público, o seu papel é questionar: será que o Estado tem competência de fato para isso? E aí não só questionar, como correr atrás ali de verificar os dispositivos. Sempre que a gente falar de repartição de competências, eu sugiro o seguinte bloquinho aqui de dispositivos para verificação. Artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30. 21 e 22 traz as competências da União, A exclusiva, que é relacionada à prestação de um serviço público, está no 21. A legislativa, que é relacionada à elaboração de leis, está no 22. 23 traz a competência comum administrativa, para a prestação de serviços públicos. A 24, competência legislativa concorrente. 25, competência dos estados. E o artigo 30, competência dos municípios. Então, esse aqui é um bloquinho super importante para verificação quando a questão tratar sobre repartição de competências. Então, aqui nessa questão,
né, que fala sobre essa questão de emissão de moeda, legislar sobre moeda, né, seria importante essa verificação. O Estado, de fato, é competente para isso? Mas vamos com calma, vamos para os itens agora. O item A pergunta: os estados possuem competência material para emitir a unidade regional de valor? Aqui, percebam que não, porque esse é um tema que compete à União, tá? Compete à União emitir moeda com base no artigo 21, inciso 7. Então, a letra A que pergunta se os estados, né, possuem competência material para emitir a unidade regional de valor, a resposta é não. Detalhe, tá? Percebam a pergunta, né? A pergunta é se eles têm competência material, tá? Então, não está perguntando aqui se eles podem legislar sobre o assunto, né? Se formalmente isso foi correto. Não, está perguntando assim, olha, materialmente, os estados podem emitir moeda? Portanto, a sua análise seria para o aspecto da prestação desse serviço, né? Para a emissão mesmo dessa moeda. E o dispositivo que trata sobre isso é o artigo 21, né, que traz aqui a competência da União para essa prestação de um serviço público, né, a competência administrativa. Camila, não seria o 22 aqui? Não, porque o 22 fala sobre legislar sobre aquele assunto, sobre o aspecto do procedimento, tá? Como a banca se dirige a essa questão do aspecto material, o correto aqui é abordar o artigo 21, que trata desse aspecto material, dessa prestação desse serviço, dessa competência para administrar, tá? Para emitir essa moeda. Aqui está o padrão de respostas da banca. Olha só, de forma muito objetiva, né? Trazer que não, resposta, né? Trazer aqui que a resposta é não, porque compete à União emitir moeda nos termos do artigo 21, inciso 7 da Constituição. Já o item B pergunta o seguinte: agora você analisa o aspecto procedimental, porque olha a pergunta. Os estados possuem competência legislativa para regulamentar o curso forçado da unidade regional de valor? Agora sim é com relação ao aspecto do procedimento. Olha, eles podem legislar sobre esse tema? Agora a gente vai no artigo 22, né? Que traz que compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário com base no inciso 6 desse dispositivo. Ok? Gabarito aqui da banca. Ó, resposta aqui que não, né? Porque compete à União legislar sobre o sistema monetário com base no artigo 22, inciso 6 da Constituição. Trouxe aqui uma resposta alternativa, né? Com base aqui nas competências do Congresso Nacional para legislar sobre o tema, artigo 48, inciso 2 ou inciso 14 da Constituição, né? Houve ali um debate com relação ao gabarito dessa questão. É por isso que eles fizeram essa ampliação para aceitar também, né, aqui foi de forma facultativa, eles aceitaram também esses dispositivos, porque falam, né, que cabe ali ao Congresso Nacional essa questão de emissões de curso forçado, né, também essa questão de moeda, por isso que a banca trouxe essa ampliação, né? Então, esse padrão de resposta aqui facultativo, aceitando o artigo 22, inciso 6, que trata da competência da União, e também aqui os incisos, né, 14 e 2 do artigo 48 da Constituição, porque também tratam dessa questão da emissão, dessas emissões de curso forçado, né, e de moeda para o Congresso Nacional, ok? Bom, e assim a gente fecha, então, essa questão e já vamos avançar para a segunda questão. Vamos para a leitura. Ó, o Estado alfa editou a Lei número X. Então, temos um Estado
que editou a Lei número X, estatuindo comandos direcionados à estruturação do sistema de proteção a determinado animal silvestre que estava ameaçado de extinção. Pouco tempo depois, sobreveio a Lei Federal número YY, dispondo em sentido diametralmente oposto à Lei número XX, sendo certo que, até então, a União não legislara sobre a matéria. Sobre a hipótese apresentada, responda aos questionamentos a seguir. Galera, mesma linha de pensamento, né? Sempre na linha de pensamento com relação ao seguinte: o enunciado traz que o Estado legislou sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Questione, seja questionador. Será que o Estado, de fato, tem competência para isso? Que o Estado legislou, né, sobre um animal silvestre. Então, um tema relacionado aqui à fauna, né? Será que o Estado ele tem competência para isso? Estatuiu aqui comandos direcionados à estruturação, né? É uma norma geral aqui, comando sobre a estruturação do sistema de proteção de determinado animal silvestre, né? E aí depois veio uma lei federal, número YY, dispondo em sentido oposto, né? Mas a questão aqui, o enunciado deixa evidente que até então, a União não tinha legislado, né, sobre a matéria. Aqui, galera, vamos bater um papo sobre a competência concorrente. De acordo com o artigo 24, nós temos que, olha só, compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, olha aqui, ó, a fauna. Está aqui no inciso 6 da nossa Constituição. O detalhe é o seguinte: Camila, como é que eu chegaria na competência concorrente? Você analisaria os dispositivos, né? Como eu mostrei aqui na questão anterior, ó, temos esses dispositivos aqui para análise até chegar na resposta. Então, você analisaria o 21, o 22, o 23, né? Na verdade, você analisaria o 22 e pularia direto para o 24. Porque o 21 não fala sobre essa questão legislativa, fala sobre a questão administrativa para prestar um serviço público, e o 23 é a mesma coisa, né? Então, você focaria aqui no 22, que fala sobre legislar, e no 24, que também é competência legislativa, já que a questão fala que o Estado editou uma lei. Então, o foco é para essa questão legislativa, tá bom? Então, vamos lá. Então, continuando, é um tema de competência concorrente, fala sobre um animal, né? E essa questão da fauna é um tema de competência concorrente. Camila, ok, né? É um tema de competência concorrente, União, Estados, DF. Também temos jurisprudência do STF trazendo a competência do município, tá? Para os temas aqui relacionados ao artigo 24. Desde que, né, seja ali no interesse local e não contrarie a legislação federal ou estadual, né? Então, por mais que o município não esteja aqui expressamente no caput, também se aplica para ele. Mas como é que funciona essa divisão, né? O que é que acontece? Os parágrafos do artigo 24 traz esse funcionamento. Olha só. No âmbito da legislação concorrente, competência da União limitar-se-á estabelecer normas gerais. Então, a União vai estabelecer normas gerais. No entanto, essa competência da União para estabelecer essas normas gerais não vai excluir a competência suplementar dos estados, ou seja, o estado ele pode complementar essas normas gerais, né, para atender justamente ali aos interesses dele, né, os interesses dos estados. O detalhe é o seguinte, que a gente já entendeu que existindo lei federal, né, a União
estabelecendo essa norma geral, o Estado respeita essa norma geral e vem complementar, né? Atendendo ali aos interesses do Estado. Tranquilo. O grande detalhe agora é o seguinte: e se não existir uma lei federal? Se a União não estabeleceu uma norma geral, como é que fica? Olha só. O parágrafo 3º traz que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Então, se não tem norma geral, o estado pode legislar ali de forma plena, tá? Camila, beleza, tranquilo. Mas e se depois a União resolver estabelecer uma norma geral? Como é que fica? Vamos entender. Ó, a superveniência de lei federal, ou seja, a União estabelecendo depois uma lei federal, né, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Cuidado, porque suspende, não revoga, tá? A banca gosta de fazer essa pegadinha. Bom, então vocês entenderam aqui todo o funcionamento, né, relacionado à competência concorrente. Agora, vamos para a leitura do item A. A Lei Federal número YY, ela é formalmente compatível com a Constituição? Será que essa lei federal ela é compatível, galera, com a nossa Constituição? Que a resposta é que sim, tá? Essa lei federal ela é compatível formalmente, tá? Formalmente, ó, a pergunta aqui é formalmente. Por quê? Porque ela vem estabelecer normas gerais, né? A lei federal aqui número YY vem estabelecer normas gerais relacionadas aqui a esse sistema de proteção, né, de determinado animal silvestre, um tema afeto aí à fauna. Então, sim, essa lei federal é formalmente compatível com a nossa Constituição, tá? Cabe à União, de fato, né, estabelecer normas gerais, então a lei federal é, sim, formalmente compatível. Percebam que essa lei federal YY, se eu falar sobre o aspecto material, sobre o aspecto do conteúdo, ela não vai ser formalmente compatível, tá? Olha só. Olha só. Vou até apagar aqui para que vocês visualizem bem. Olha só. O enunciado fala que o Estado Alfa editou uma lei estatuindo comandos para estruturar o sistema de proteção. E depois, né, a lei federal veio dispondo em sentido oposto, ou seja, se a lei estadual estabelece o sistema de proteção e a lei federal vem em sentido oposto, vai desproteger o animal, né? Vai desproteger. Então, quando eu falo sobre o aspecto do conteúdo, essa lei federal, né, sobre o aspecto material, sobre o aspecto do conteúdo, essa lei ela não é compatível com a nossa Constituição, tá? Porque o papel da União, dos estados, do DF, né, nessa competência concorrente é justamente proteger, né? Proteger, como a gente viu aqui no dispositivo, ó, florestas, caça, fauna, conservar a natureza. Então, quando essa norma geral vem desproteger, é materialmente inconstitucional. Porém, a pergunta do item A, e vocês precisam ficar bem atentos a isso, né? A pergunta do item A é formalmente compatível? Aqui a resposta é sim, tá? É formalmente compatível. Se não tivesse aqui esse formalmente e só perguntasse se é compatível com a Constituição, você teria que explicar que materialmente não, porque a lei vem querer desproteger o animal, né? Mas que formalmente sim, tá? E aí a banca trouxe o seguinte padrão de resposta: sim, a lei federal é formalmente constitucional, pois a União possui competência concorrente com os estados e o DF para legislar sobre fauna, nos termos do artigo 24, inciso 6 da Constituição. Como a estruturação do sistema de proteção a que se refere o enunciado se enquadra no conceito de normas gerais, a União pode editá-las, conforme o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição. Vamos ao item B agora.
Caso a Lei Federal número YY seja revogada, os comandos da Lei número XX deverão ser cumpridos? Então, olha só. Aqui pergunta se essa lei federal for revogada, né? Os comandos da lei estadual XX deverão ser cumpridos? Aqui a resposta é sim, né? Não sei se vocês lembram do parágrafo 4º do artigo 24, que traz que a superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual, ou seja, se essa lei federal ela for revogada, né? A lei estadual que estava suspensa volta a ter eficácia, ok? Vamos ver a resposta aqui da banca, o padrão de resposta. Ó, aqui a resposta é sim. A superveniência da lei federal apenas suspendeu a eficácia da lei XX, né, da lei estadual, que lhe era contrária nos termos do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. Logo, caso a lei seja revogada, esta última irá readquirir sua eficácia. Fechado? Bom, vamos avançar para mais uma questão. Questão agora do 34º exame de ordem. Olha só. A lei número 123 de 2018 do município Alfa estatuiu padrões de segurança a serem observados pelas concessionárias que exploram o serviço de gás canalizado no território do referido município, fixando o prazo de 2 anos para o pleno cumprimento sob pena de multa diária. Então, aqui nós temos uma lei municipal, né, estatuindo padrões a serem observados relacionados aqui à exploração de gás canalizado. Estabelecendo, inclusive, multa. Findo o prazo, a concessionária W recebeu um documento de arrecadação municipal expedido pelo secretário municipal de Fazenda, contendo a multa que deveria pagar por não ter cumprido o disposto na Lei 123, né, de 2018. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Item A. A Lei 123 de 2018 do município Alfa é compatível com a Constituição? Pessoal, detalhe aqui, aquele mesmo raciocínio. Será que o município ele tem competência aqui, né, para legislar, porque é uma lei, né, para legislar sobre gás canalizado? Vem comigo conferir aqui o artigo 25, parágrafo 2º da nossa Constituição. E você poderia, inclusive, né, buscar ali no índice alfabético do seu VAD a palavrinha gás, que você seria direcionado para canalizado, artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. Ou você analisaria, né, aquele conjunto de dispositivos que eu falei agora há pouco, artigo 21, 22, o 23, o 24, o 25 e 30, e você acharia ali no artigo 25 isso aqui, olha só. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado. Portanto, o município não possui competência. Olha o padrão aqui de resposta da banca. Não, pois a exploração do serviço de gás canalizado é de competência do Estado, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da nossa Constituição. Vamos ao item B. Observados os requisitos exigidos, qual é a ação constitucional passível de ser ajuizada pela concessionária W para eximir-se de pagar a multa que lhe fora aplicada? E aí, pessoal, olha só. Percebam que a concessionária W precisa proteger o seu direito líquido e certo de não pagar essa multa, né? E com base aqui no que a gente tem no enunciado, essa concessionária recebeu, olha as pistas, tá? Um documento, ou seja, temos aqui um direito líquido e certo, porque pode ser facilmente comprovado, né? O fato pode ser facilmente comprovado. Foi expedido pelo secretário municipal da Fazenda, ou seja, temos aqui a autoridade coatora, né? E
essa concessionária precisa proteger esse direito líquido e certo. E aí você poderia pensar, Camila, mas você queria ali uma ação de procedimento comum, né? Você está direcionando a resposta para o mandado de segurança? Uma ação de procedimento comum, por exemplo, né? Percebam que além dessas pistas que o enunciado deu, olha só o que tem no item B. Ó, pede a ação constitucional. A ação de procedimento comum não é uma ação constitucional, né? Tem natureza cível. Então, a ação constitucional aqui seria o nosso querido e amado mandado de segurança, tá? Com base aqui no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição, tá? E tá aqui o padrão de resposta da banca, ó. A ação cabível é o mandado de segurança em razão da ilegalidade do ato do secretário municipal da Fazenda. E aqui temos a citação do artigo 5º, inciso 69 da Constituição, ou, de forma facultativa, o artigo 1º da Lei 12.016. Pessoal, e assim nós chegamos ao fim do nosso estudo por questões relacionados ao tema da repartição de competências, tema muito cobrado pela banca. Agradeço demais a sua participação até aqui. Até a próxima!